Fala galera, iniciando mais um vídeo no canal aqui pra vocês. Hoje eu vou fazer um giro da semana. Aconteceram muitas coisas na última semana, tá? O Botafogo empatou com o Santos, teve um jogo difícil no Newton e assim o Botafogo ficou muito perto de ficar fora da zona de classificação para Libertadores. O Botafogo atualmente está em 7º lugar. Porém, aconteceu uma coisa aí nessa última semana que colocou o Botafogo novamente na zona de classificação para Libertadores do ano que vem. Eu vou falar sobre tudo isso, vou falar das atualizações também de lesões no Botafogo, de alguns atletas que estão se recuperando. Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para você não perder a notificação quando eu postar um vídeo novo. Lembrando que eu tenho outras redes também, onde eu posto conteúdos diários do Botafogo, também é BFA e Juju, lá no Instagram, no TikTok, enfim, no Kawaii, para vocês acompanharem e não perderem nenhuma notícia do nosso Botafogo. Então vamos pro vídeo, gente. Bom, para contextualizar, eu preciso começar falando do jogo entre Botafogo e Santos. O Glorioso recebeu o Santos no Newton Santos, né, na sua última partida do Campeonato Brasileiro. O Botafogo empatou por 2-2 com o Santos, em um jogo em que o Joaquim Correa desencantou, marcou pela primeira vez com a camisa do Botafogo. Não só marcou pela primeira vez, como marcou 2 vezes, né? Porém, o Botafogo não conseguiu sustentar o placar, né? Marcou um gol, tomou o empate do Santos, depois fez 2-1, e aí a gente acabou cometendo um pênalti ali muito infantil, muito bobo, e empatamos por 2-2. Claro que o goleiro do Santos tem todo o mérito também nesse empate, agarrou muito naquele jogo. Mas independente disso, para mim o Botafogo tinha a plena obrigação de vencer o Santos, que é um time que está lutando para não cair, lutando para ficar fora, né, da zona de rebaixamento, e o Botafogo vai e consegue a proeza de dar ponto para um time que luta para não ir para a Série B novamente, né? Então, independente das defesas do goleiro do Santos, o Botafogo tinha que vencer o jogo e conseguiu empatar e ganhar somente 1 ponto. Depois disso, o Botafogo ficou dependendo do jogo do Fluminense. O Fluminense ia enfrentar o Ceará por um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro e o Botafogo precisava que o Fluminense não vencesse o jogo. O Fluminense venceu por 1-0, claro, em um jogo completamente, né, questionável, um jogo em que o Fluminense vence por 1-0 com um gol de falta, de uma falta inexistente. O árbitro marcou uma mão de um jogador do Ceará que não existiu. Não é à toa que depois do jogo o próprio árbitro foi pedir desculpa para o jogador do Ceará pela falta que ele marcou, porque de fato não existiu essa mão. Porém, não adianta pedir desculpa depois que o erro já foi feito e os pontos já foram dados ao Fluminense, né? Então o Fluminense vence o Ceará por 1-0 e depois disso o Botafogo acaba caindo para a 7ª colocação, ficando igual ali com o número de pontos do Fluminense, né? O Fluminense conseguiu igualar o número de pontos do Botafogo. Tanto o Fluminense quanto o Botafogo possuem atualmente 47 pontos na tabela do Brasileirão e o Botafogo assumiu aí a 7ª colocação, sendo assim ficaria fora da classificação para Libertadores. Porém, Flamengo e Palmeiras estão na final da Conmebol Libertadores. O Palmeiras conseguiu um feito histórico, né, virar o jogo contra a LDU, virou 4-3, né, no segundo jogo fez 4 gols. Então a gente vai ter aí a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Com isso, né, a gente começa a mudar a questão da classificação para a Libertadores. Agora o G5 já está direto na Libertadores do ano que vem, já está classificado direto para a Libertadores de 2026, já que Palmeiras ou Flamengo serão campeões da Libertadores, né? Então a gente abriu mais uma vaga aí direta para a Libertadores ali do G5. Então os 5 primeiros colocados vão direto para a Libertadores. E agora o 6º e 7º colocado vão para a pré-Libertadores. O Botafogo atualmente vai para a pré-Libertadores, lembrando que faltam ainda 8 rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar, mas caso o Botafogo termine o Brasileirão aí em 7º lugar, consegue no sufoco garantir essa vaga para pré-Libertadores. Porém, na minha opinião, para mim o Botafogo não tem que buscar permanecer em 7º. O Botafogo precisa começar a reagir no Campeonato Brasileiro, precisa começar a vencer e aí, de repente, quem sabe, buscar ali essa 5ª colocação. O Bahia está em 5º lugar com 49 pontos, enquanto o Botafogo está em 7º com 47. São 2 pontos de diferença que, claro, distanciam o Botafogo aí de uma vaga direta para a Libertadores. O Bahia ainda pode errar,
o Bahia pode ainda deixar de pontuar. Faltam 8 rodadas. Então, para mim, o Botafogo precisa buscar aí essa vaga direta, já que o G4 estava muito distante, porque o Mirassol acabou se distanciando muito, agora que abriu um G5, que o Botafogo agora reaja no Campeonato Brasileiro e busque aí esse 5º lugar e essa vaga direta para Libertadores. Falando em Mirassol, que acabou se distanciando ali bem no Campeonato Brasileiro, né, conseguiu pontuar bastante, vem fazendo uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro nesse ano de 2025, o Botafogo vai enfrentar o Mirassol. O próximo adversário do Botafogo no Brasileirão é o Mirassol no próximo sábado, né, no caso amanhã. Então o Botafogo, para mim, de fato, precisa reagir nesse confronto. O Botafogo contra o Mirassol no Newton Santos fez um jogo muito bom no primeiro tempo, fez um primeiro tempo espetacular, saiu vencendo por 3-0 e conseguiu a proeza de tomar 3 gols no segundo tempo e empatou com o Mirassol dentro de casa, em um jogo muito bobo em que o Botafogo vacilou e deu um mole absurdo. Então, que o Botafogo não cometa esse mesmo erro contra o Mirassol na casa do Mirassol, né? O Mirassol vem sendo um adversário muito difícil de enfrentar, tanto em casa quanto fora de casa. É uma equipe que surpreendeu a todos nesse ano de 2025 e não é à toa que tá no G4, né? Então o Botafogo precisa reagir nesse jogo contra o Mirassol. Não sei se vai conseguir vencer, não sei se vai conseguir uma vitória, mas é o que deveria, é o que eu falei. O Botafogo precisa buscar o G5, precisa reagir no Campeonato Brasileiro e uma ótima forma de começar essa reação é, quem sabe, vencendo o Mirassol fora de casa aí e começando a buscar esses pontos perdidos do ano todo, né? Caso o Botafogo não consiga permanecer no G7, o que eu acho muito difícil, né, mas é uma possibilidade, infelizmente. Caso o Botafogo não fique em 7º lugar no G7, né, não garantindo essa vaga para Libertadores, o Botafogo vai ter que começar a torcer pro Cruzeiro ou pro Fluminense conquistarem a Copa do Brasil, porque aí a gente abre mais uma vaga, já que mais um time se classifica direto, né? A gente vai ter o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores classificados direto para a Libertadores. Então, se o Botafogo não conseguir permanecer no G7, o que eu acho muito difícil, eu prefiro acreditar que o Botafogo vai conseguir ficar no G7 até no G5 para garantir essa vaga direta. E, enfim, se o Botafogo não permanecer no G7, a gente vai ter que começar a torcer pro Cruzeiro ou pro Fluminense ganharem a Copa do Brasil pra gente ter mais uma vaga aí direta, né, mais uma vaga aberta e aí abrir um possível G8, né, com o 7º e 8º indo para pré-Libertadores e o G6 inteiro indo para Libertadores direto. Bom, agora falando de lesões no nosso Botafogo, um assunto que a gente fala tanto em 2025, infelizmente, né? Porque, de fato, a gente sofreu muito com lesões em 2025. As lesões, elas marcam o nosso ano praticamente. E não é à toa que, de acordo com o GE, esse é o 2º maior caso de lesões no Botafogo na era SAF. O primeiro, né, o caso recorde de lesões no Botafogo foi em 2022, onde o Glorioso teve 78 lesões. Então agora o Botafogo consegue aí alcançar esse 2º marco aí de maiores lesões, com 47 lesões no ano de 2025. Para mim esse número é um número muito absurdo, um número muito grande. E aí, falando dos nossos atletas agora, a gente teve a informação nessa última semana de que Neto Bastos e Caio Pantaleão, obviamente, já não voltam para 2025, isso a gente já sabia, porém a gente teve a informação de que, além desses jogadores que tiveram lesões e precisaram operar, e que a gente sabia que já não voltariam em 2025, agora existem mais alguns jogadores que não voltam nesse ano, como Matheus Martins, Nathan Fernandes e Jordan Barreira, que se lesionaram, possivelmente vão se recuperar ainda nesse ano de 2025, alguns vão se recuperar no fim de novembro, outros vão se recuperar ali no início, no meio, no fim de dezembro, porém se recuperam ainda em 2025, mas, claro, faltam 8 rodadas para o campeonato acabar, então dificilmente eles voltam a jogar ainda em 2025. Podem se recuperar nesse ano, existem essas previsões de que esses atletas vão se recuperar em 2025, mas voltarem a ser opções para o David Ancelotti, voltarem a poder jogar, entrar em campo com a nossa camisa, eu acho muito difícil. Então, possivelmente, esses atletas voltam apenas em 2026. O Botafogo agora busca, né, e passa a tentar contar com Álvaro Montoro ainda nesse ano de 2025. Montoro também se machucou, também precisou operar o ombro. Ele se lesionou durante uma partida da seleção argentina no Mundial Sub-20,
precisou operar, e agora o Botafogo aceitou, né, e liberou o Montoro para se recuperar lá na Argentina, no país dele. Né, o Botafogo segue acompanhando o jogador desde quando ele se lesionou, desde quando ele precisou realizar o procedimento cirúrgico, e agora o Botafogo liberou o jogador para terminar essa recuperação em seu país. O Botafogo ainda acredita que talvez o Montoro possa jogar alguma partida esse ano de 2025. E isso é o que a gente preza e torce muito para que aconteça, porque sabe que o Montoro é um jogador novo, excepcional e que se tornou extremamente importante para a nossa equipe. Vi muito torcedor indignado com essa decisão do Botafogo, mas eu prefiro respeitar e acreditar que se é o que o clube avaliou, né, e se é o que o clube acredita que é o melhor para o Montoro e para as possibilidades dele se recuperar, eu vou concordar, entende? E vou respeitar a opinião do Botafogo. Se, né, o Botafogo acredita que dessa forma existe a possibilidade dele retornar nesse ano de 2025 ainda, e acredita que isso pode agilizar o processo de recuperação do atleta. O erro para mim do Botafogo foi de ter liberado ele de jogar o Mundial Sub-20. Por mais que seja o sonho do atleta, um sonho pode custar muito caro, como custou, né, esse resto de temporada toda aí do Montoro, onde ele tá fazendo a maior falta, e o Botafogo tem mais um jogador lesionado, mais um jogador que precisou realizar a cirurgia. Então é isso. O erro para mim foi de ter liberado, apesar de entender que é o sonho do jogador, para um atleta de alto nível como o Montoro, que é uma promessa do futebol argentino, mas custou muito caro pro Botafogo, pro clube. Então, para mim, o erro já foi de liberar o jogador, né? Então, agora, se o Botafogo avalia que a melhor coisa é deixar o Montoro se recuperar lá, que se recupere lá o mais rápido possível e volte pra gente poder voltar a contar com ele. Essas são as últimas notícias do nosso Botafogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Comentem tudo que vocês acham dessa situação do Montoro, como vocês estão se sentindo quanto ao Botafogo no G7, né? Até então, indo pra Libertadores, indo pra pré-Libertadores. Então esse é o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem a notificação quando eu postar um vídeo novo. Fogo!